Estamos de volta, programa Meio de Campo. Hoje o assunto futebol, no primeiro bloco falando bastante da Votuporanguense, recebendo aqui o Paulo Emura e também o Antônio Carlos Margiotti. E agora vamos falar de seleção brasileira. Na noite dessa quinta-feira joga contra o Equador. Paulo Emura, o Brasil tá bem na fita, né? Não, o Brasil tá tranquilo. Tá classificado. Joga depois contra a Colômbia na Tá segunda-feira. tranquilo Tá e de joga boa. em casa. Vai fazer o dever de casa, tenho certeza absoluta. Os melhores jogadores, o Tite da atualidade convocou aí. E eu acho que vai estar tranquilo. E eu acho que um resultado aí positivo, no meu palpite aí, pessoalmente, o Brasil passa fácil 3-0. Ó, o mesmo placar da estreia do Tite no comando da seleção contra o Equador, Margiotti. Você acha que vai ser assim também? E o Tite está fazendo aniversário de 1 ano, né? 1 ano à frente da seleção brasileira. E eu vejo a seleção brasileira, talvez, com a classificação garantida para a Copa do Mundo, eu vejo a seleção de uma outra forma. Eu acho que o Tite tem agora a possibilidade, já utilizando a eliminatória, claro que todo mundo quer vencer, quer melhorar a campanha, quer ser o primeiro da chave, quer ser o primeiro a se classificar e ficar dentro do grupo para a Copa do Mundo, mas eu vejo o Tite talvez com uma tranquilidade maior, o time com uma tranquilidade maior, até para o Tite fazer algumas experiências. Claro que ele está colocando, já nesse jogo de hoje, o time considerado titular do Brasil. Neymar, Gabriel Jesus. E desse time... A dupla de zaga, né? E desse time que vai jogar hoje contra o Equador e deve jogar contra a Colômbia, sem grandes alterações, eu vejo o Tite mostrando para o Brasil que desse time de 11 ou 15 jogadores que vão participar do jogo, pelo menos 8 jogadores serão titular na Copa do Mundo. Eu vejo isso dessa forma. Ele deixa claro essa forma para o torcedor brasileiro e para a própria opinião dele. A base ele não abriu mão e nunca. Eu acho que o Gabriel Jesus não tem outro jogador, por exemplo, nessa função que ele está fazendo como o Tite. O Neymar é um jogador que está garantido, né? Então são jogadores, Paulinho, por exemplo, um jogador que está garantido. Eu acho que a dupla de zaga do Brasil, acho que o Tite acertou essa situação. O goleiro Alisson é o titular e deve ser mantido como titular na Copa do Mundo, porque é um goleiro, apesar de termos aí Cássio, temos o Vanderlei, goleiro do Santos, que está vindo, temos o goleiro do Cruzeiro, que é um grande goleiro, o Vitor, né? O goleiro do Atlético Mineiro. Os dois alas também. Os dois laterais eu acho que não deve mudar, né? Que deve permanecer. Mas não tem como, só na equipe do Dunga, que não jogava Marcelo e Daniel Alves. O Marcelo deve ser... Meu Deus do céu. Marcelo e Daniel Alves devem ser mesmo titular. Né, não tem como. A dupla de zaga deve ser mantida. A situação de volante, Casemiro e Paulinho, também eu acho que não tem aí grandes alterações. E Gabriel Jesus e Neymar. Então vai ficar aí 1 ou 2 vagas aí para que os demais jogadores vão brigar para jogar. O Tite está correto em manter a base, sabe por quê? Porque nós vimos a Alemanha campeã aqui no Brasil com um time completamente entrosado. O time da Alemanha jogava junto há 5 anos e foi campeão no Brasil e deu um show. E o Brasil tem que fazer isso também para a próxima Copa do Mundo. E o Tite sabe disso. O Tite, ninguém mais do que o Tite conhece futebol e sabe disso. E é isso que ele vai fazer. Ele vai manter um time jogando, um time titular jogando. Claro que deve fazer uma ou outra experiência, porém a base deve ser mantida para o Brasil chegar na Copa do Mundo, mas chegar definitivamente chegando, como diz na gíria do futebol, chegando para ganhar mais um título mundial. A Alemanha, que o projeto, né, da Alemanha de montagem do time campeão do mundo teve início em 2002, né, daquela derrota contra a seleção brasileira, e aí em 2014 a gente... Lá começou, né, eles reagiram. Começou, né, desde a base, né, mudou algo na base aí, e a gente viu o fruto em 2014. Gente, outro dia eu estava revendo, né, o 7-1, né, num vídeo pelo celular, falei, gente... Isso é uma coisa que eu nunca quis rever. Rapaz, não existe, não cabe, não tem como. Nunca mais, quem viu aquilo, nunca mais, eu tenho certeza que jamais vai esquecer também. Mas o tempo é outro, mudou a situação. A gente vê que os jogadores, o Tite resgatou a qualidade da seleção brasileira e os jogadores que todo mundo sempre falava que o Daniel Alves é bom, o Marcelo e tal, nos clubes, eles estão jogando muito bem nos clubes e muito bem na seleção brasileira. Então, acho que o Brasil vem forte mesmo, né? A gente vê Daniel Alves aí
falado na Juventus jogando muito bem, e o Barcelona, a torcida do Barcelona até hoje com saudade dele, o Marcelo, grande nome do Real Madrid, Neymar agora livre, né? Ele tá solto para jogar no PSG. Gabriel Jesus também é uma sensação lá na Inglaterra. Felipe Coutinho agora sendo negociação com o Barcelona. Enfim, tá todo mundo numa fase boa. Uma coisa boa do 7-1, que eu vejo de forma positiva, é que o Brasil não é que o Brasil não criou, o Brasil está copiando uma situação da Alemanha, que venceu, como você disse, desde 2002, a seleção da Alemanha, o futebol da Alemanha, criou um sistema de trabalho. O time principal, o técnico principal da Alemanha, exigia e acompanhava todos os trabalhos de base das seleções da Alemanha. E não que o Tite está copiando, mas o Tite sempre fez isso no clube também. No Corinthians, ele fazia, citando o Corinthians como exemplo, ele fazia isso. E hoje ele está acompanhando. Na Olimpíada, ele acompanhou a passo o trabalho do Micali como técnico. E hoje as categorias de base da seleção brasileira são acompanhadas de perto também pelo técnico principal. Então, a forma de jogar da seleção A é a mesma forma de jogar da seleção D, lá embaixo, sub-15, sub-17, sub-20. Então, quer dizer, isso é muito importante, porque o jogador vai chegar para jogar em cima com um sistema de jogo guardado, decorado e afirmado na sua cabeça. E isso é importante. A Alemanha fez isso, outras seleções fez isso, e o Brasil está tentando fazer dessa forma, e sendo dessa forma, com a organização, o Tite está fazendo um ano aí, e existe a expectativa, falaram até que ele vai até a Copa do Mundo, depois sai, eu não acredito nisso. Eu acho que a CBF deu certo o Tite, faz um contrato com o Tite aí de 5 anos, 6 anos. Também acho, para que o Tite, longo prazo. Longo prazo, 10 anos. Fala, Tite, você vai ser técnico da seleção 10 anos, porque você tem a garantia de que a seleção brasileira vai ter uma certa organização. Agora, precisa ver se há interesse dos dirigentes da CBF também, né? Porque a CBF vive do futebol, é importante o futebol para a CBF, mas nós sabemos que dirigentes da CBF vivem também de interesses particulares. Então, a gente acredita que o futebol tem que ser gerido de uma forma correta. Qual que é o correto para a seleção brasileira hoje? Chama o Tite amanhã, faz um contrato de 10 anos com o Tite, você vai ser o técnico da seleção brasileira e acabou. Os outros países fazem isso, poxa, porque o Brasil não pode fazer? Imagina, mas aí é o seguinte, ó, tudo está mudando. Depois da entrada do Tite, mudou tudo, o padrão de jogo mudou tudo, o esquema tático mudou tudo, entendeu? Todo mundo correndo quando tem a posse de bola, vai para o ataque, volta com a linha de 4, tranquila. Quer dizer, uma cópia muito fiel dos times europeus. E aí nós igualamos e passamos na frente de muitos times lá da Europa, dos países que estão representando lá, porque é o seguinte, eles não têm o gingado que o brasileiro tem. Então nós levamos vantagem. Só nós estávamos desorganizados, taticamente, e que o Dunga foi uma brincadeira. Uma perda de tempo. Deixa eu só concluir o negócio da seleção. Eu acho que essa Copa do Mundo do ano que vem para o Brasil, eu acho que tem pelo menos aí 3 ou 4 jogadores que vai ser uma questão de honra para eles ganharem a Copa do Mundo. O principal deles é o Neymar, que saiu do Barcelona, que não era protagonista no Barcelona, que era ali, ficava entre os 3, 4 jogadores melhor do Barcelona, com o Messi sempre sendo o primeiro. Hoje não, com a saída do Neymar do Barcelona indo para o Paris Saint-Germain, ele passou a ser protagonista. E não só protagonista do Paris Saint-Germain, mas da seleção brasileira também. Ele ganha moral, ele ganha confiança, ele ganha em tudo saindo do Barcelona e fica como que questão de honra para ele ganhar essa Copa do Mundo pro Brasil. A gente está com o tempo quase encerrado, né? Está terminando o programa já, mas apenas antes, só para a gente falar que não mencionou, o Campeonato Brasileiro está de folga, tem só o jogo do Grêmio nesse final de semana, né? E depois volta na próxima semana ainda por conta das eliminatórias. Mas, Paulo Emura, resposta sucinta. Corinthians vai ser batido, até porque na próxima rodada tem clássico, né? Alguém tira a taça do Corinthians ou não? O Corinthians, praticamente, ele fez uma gordura muito boa no primeiro turno, fez aí, tá com 10 pontos, 12 pontos na frente aí, e brigando aí tranquilamente. Só que chegou no segundo turno, todos os times deram uma arrumada, deram uma acertada. Só que o grande problema agora
é o jogo-chave de domingo. Eu acho que domingo vai ser o jogo-chave do campeonato. Se o Corinthians vencer o Santos dentro da Vila, que eu acho muito difícil, aí já está mais ou menos definido. Se o Santos vencer o Corinthians e o Grêmio também vencer, aí começa a encostar e o campeonato começa a ficar mais bonito, mais disputado e tal. Senão, nós temos que dar a taça e dar a maior palmatória para o Margiotti. Margiotti? Eu acho o Corinthians, sem fanatismo ou sem ser corintiano, eu acho que o campeonato não está definido, em virtude até de que o Grêmio tem uma grande equipe, o Santos tem uma forte equipe, o Palmeiras está chegando, o Flamengo tem um time muito forte. Agora, o Corinthians viveu nesses últimos 4, 5, 6 jogos uma experiência interessante dentro do campeonato. Pelo menos em média, cada jogo jogou sem 6 titulares. Isso, de uma forma ou de outra, acabou criando uma certa instabilidade no time. Não que isso tirou a tranquilidade do time. O time contra o Atlético Goianiense perdeu em casa, mas finalizou 35 vezes por gol, perdeu pelo menos 6 oportunidades de gol e a bola acabou não entrando. Isso não justifica a derrota. Mas nesses intervalos que teve o Corinthians, e principalmente esse intervalo de meio de semana, o Corinthians vai recuperar quem estava machucado, vai ter o retorno de quem estava suspenso e terá novamente para as próximas pelo menos 7, 8 rodadas o time completo para jogar novamente o Campeonato Brasileiro. O time criou uma gordura e criou uma certa estabilidade e tem uma certa confiança que será difícil o Corinthians perder mais 3 ou 4 partidas dentro do campeonato. Então existe e é grande a possibilidade do Corinthians levar esse título brasileiro. Mas eu falo assim que o dia D vai ser domingo. Aí nós vamos ver, tirar o Mas o dia D domingo, o Corinthians costuma dar goleada fora de casa. De 1 a 0, goleada de 1 a 0. Domingo, só para informar, é domingo só da próxima semana. Nesse final de semana tem apenas o jogo do Grêmio. Grêmio. Domingo não, no outro, né? Deixa eu só te falar. Dos pontos que o Corinthians ganhou, 73% foi fora de casa. 73%. Agora mudou, o retorno mudou. Então, fora de casa, Paulo, fora de casa. Fora de casa o Corinthians joga muito melhor. Então quer dizer, retorno tá agora. A gente tá com o tempo esgotado já. A gente vai ter que encerrar o programa aqui, infelizmente, porque o papo é muito bom. Paulo Emura, obrigado novamente pela presença. Quer deixar o seu recado? Fica à vontade. Um abraço a todos os torcedores aí da Votuporanguense, do Brasil inteiro, dos times que estão aí disputando o Campeonato Brasileiro. Nós não somos fanáticos, mas somos torcedores. Então manda aí um abraço para todo mundo. E viva o Palmeiras, né? Viva o futebol com alegria, sem briga, sem essas coiseradas todas. E nós vamos viver, é uma competição. Então o futebol, eu acho que dentro do brasileiro, nós precisamos estar assim, vai lá no futebol desarmado, acabou o jogo, nós somos tudo companheiro e tal, nada de briga. Margiotti, obrigado pela presença também. Eu sei que correria para vir aqui, para participar com a gente, o sacrifício, mas mesmo assim, por conta disso até, obrigado mesmo pela presença, é muito bom recebê-lo aqui, volte sempre. Não, estamos sempre à disposição. Acho que é interessante, né, poder levar à televisão também todas as informações que tem o rádio. A gente tem a oportunidade de passar todas as informações no rádio e também a televisão é muito importante. Estamos sempre à disposição para poder também fazer esse programa. Só para dar meu palpite, o Brasil ganha de 4 a 0 hoje do Equador. Beleza. Paulo Emura, vai, completa também. 3 a 0? 3 a 0. Então tá, e você? Eu acho que vai ser uns 3 a 0 também, para ficar uma festa legal. Então você tá comigo. Bacana, hein? Manda um abraço pro Carlos Alberto, todo mundo da Rádio Líder. Paulo Emura, obrigado novamente. Só para lembrar, vem aí 107.5 Líder FM. Nova Rádio FM, Rádio Líder também. Agora tem quanto tempo você acha? Mas não tem uma data ainda, Eu acho né? que em 60 dias por aí. 60 dias, Nova Rádio FM de Votuporanga, Rádio Líder. A gente termina por aqui, volta com o programa inédito na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.